Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, dando prosseguimento ao estudo acerca da análise retórica no Salmo 34. Nessa segunda parte, eu estarei falando acerca do uso que a primeira carta de Pedro faz do Salmo 34. E no artigo há um tópico especialmente sobre essa questão. De tal maneira, então, que aqui nós falamos um pouquinho do uso do Antigo Testamento dentro do Novo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final, após a vinheta. Agora vamos para a parte central, que consequentemente ela é a parte primordial. Versículos 12 e 13, na nossa numeração, versículos 11 e 12. Vinde, filhos, ouvi-me, o temor de Adonai ensinarei. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Então você tem aqui o tema do ensinamento, é um tema sapiencial. Há essa virada no Salmo aqui, que muitos estudiosos identificam. E aqui nós temos uma pergunta. Essa pergunta é a chamada pergunta de retórica. E a sua resposta se torna, então, o primordial no Salmo. Vinde, filhos, ouvi-me. O temor de Adonai ensinarei, ou o temor do Senhor ensinarei. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Isso vai ser respondido agora na última parte. Terceira parte, a primeira subparte, versículos 14 ao 17, ou versículos 13 ao 16 na nossa numeração. Preserve a sua língua do mal, e seus lábios de falar engano. Desvie-se do mal e faça o bem. Procure a paz e persiga. Os olhos de Adonai estão sobre os justos, e seus ouvidos aos seus clamores. A face de Adonai está sobre os que fazem o mal, para desarraigar da terra sua memória. Começou aqui na parte central, no versículo 13, ou versículo 12 na nossa numeração, e segue nessa primeira subparte uma longa citação lá na primeira carta de Pedro. Aí nós vamos percebendo que a primeira carta de Pedro, ela explora bastante esse tema aqui do Salmo 34. É bem interessante fazer essa comparação entre as citações, alusões, ecos, que a primeira carta de Pedro faz no Salmo 34. Uma das citações mais longas que se tem do Antigo Testamento dentro do Novo. Existe a citação mais longa, está lá em Hebreus 8, que está citando integralmente Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. E aqui faz essa longa citação que vai ser condensada em 3 versículos lá na primeira carta de Pedro. O contexto começa no versículo 8, a citação começa no versículo 10. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Agora começa a citação lá do Salmo 34. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que é interessante é que ele faz uma citação completa dessa passagem, aqui no Salmo 34, mas ele deixou de fora, aqui no versículo 17, versículo 16 na nossa numeração, ele deixou de fora essa última linha, para desarraigar da terra sua memória. Acontece algo semelhante lá em Lucas, quando Jesus ele cita Isaías no capítulo 61, quando ele diz que ali cumpre-se a profecia nele, Lucas no capítulo 4, ele cita Isaías 61
E ele deixa de fora também a última parte. Então aqui, o dia da vingança do nosso Deus, ele deixou de fora ali. A primeira carta de Pedro também não citou para desarraigar da terra sua memória. Qual é a mensagem? Tanto ali em Lucas quanto aqui. A mensagem de Jesus, ela não veio anular a mensagem de juízo, mas esse juízo ele será postergado. Por isso que se costuma dizer que estamos no tempo da graça, em que Deus ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, desarraigar da terra sua memória, isso fala de juízo, que muitos conhecem como o juízo final. Não é o momento. A face, como diz aqui na primeira linha, a face de Adonai está sobre os que fazem o mal, mas Deus ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Segunda subparte, versículos 18 ao 20 ou 17 ao 19, na nossa numeração. Eles gritam e Adonai os ouve, e de toda angústia os livra. Lembra daquilo que falamos no início, como aparece constantemente esse todo, toda. Perto está Adonai dos quebrantados de coração, e aos abatidos de espírito salva. Aqui formou esse segmento central dessa subparte, ela forma aquilo que nós chamamos de quiasmo. Você tem uma disposição cruzada. Perto está Adonai dos quebrantados de coração. Aí na segunda linha, volta aos abatidos de espírito, que corresponde a quebrantados de coração. E perto está, como começa o versículo, ele termina com salva. Então essa disposição cruzada, que é conhecido como quiasmo. Versículo 20, ou versículo 19 na nossa numeração. Muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai. Você tem esse segmento central, e aí os segmentos extremos, eles se correspondem. Eles gritam e Adonai os ouve, e de toda angústia os livra. Aí termina. É um segmento que faz paralelo. Muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai. Então volta a mesma temática aqui no início da subparte. E agora, terminando versículos 21 ao 23, ou 20 ao 22 na nossa numeração. Ele, fica subentendido, o Senhor, guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Chacina ao ímpio o mal, e os que odeiam o justo serão punidos. Resgata Adonai a alma dos seus servos, e não são punidos todos que se refugiam nele. O segmento central está aqui, chacina ao ímpio o mal. Se nós observarmos como está traduzido na Almeida Corrigida, a malícia matará o ímpio. Só que a palavra ali no hebraico, ela é melhor traduzida como chacinar. Chacina fala de uma matança que provoca sofrimento de maneira extremamente violenta. O mal, ele se volta contra o próprio ímpio da pior maneira possível. É isso que está salientando aqui. Ele guarda todos seus ossos, nenhum deles será quebrado. E aí faz correspondência ao final da subparte, resgata Adonai a alma dos seus servos. Então ele começa a sair um pouco daquela questão mais pessoal e se torna aqui uma questão mais comunitária, pensando mais no coletivo. Existe aqui também uma citação no Novo Testamento, só que agora no Evangelho de João. Aqui no versículo 21, ou versículo 20, na nossa numeração. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Ele é utilizado lá em João 19, 36, para falar como isso se cumpriu profeticamente na vida do Senhor Jesus. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aí no versículo 36 faz a citação lá do Salmo 34. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Há também a possibilidade de juntar aqui uma descrição de Êxodo 12:46. É como se estivesse combinando as duas citações. Mas, de qualquer maneira, há também uma citação lá ao Salmo de número 34. Essa subparte, ela também vai se dividir em 3. Cada versículo corresponde aqui a um segmento com uma descrição. Então, aqui, há louvor do justo a Deus. Justamente que essa subparte que é descrita lá em 1 Pedro capítulo 3. Preserve a sua língua do mal, seus lábios falar engano. Parece uma ordem, mas é um conselho
Notem que aqui está respondendo ao que foi dito lá na parte central. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Ele vai responder. Parece uma ordem, mas é um conselho que é dado em forma de louvor. Por isso, aqui você pode descrever como um louvor do justo. Depois, a segunda subparte, você tem uma súplica do justo a Deus. Eles gritam e Adonai os ouve, de toda angústia os livra. Aí termina, muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai, ou livra o Senhor. Então isso aqui é a súplica do justo. E termina aqui, nos 3 últimos versículos, o livramento do justo. Aí fica subtendido de maneira comunitária, pensando aí na coletividade, por Deus. Nota então que houve uma repetição de um padrão. A primeira parte, ela tem louvor pessoal a Deus, súplica pessoal a Deus e livramento do santo por Deus. Nesta última parte, você tem louvor do justo a Deus, súplica do justo a Deus e livramento do justo por Deus. Ao invés de pessoal, passa a mudar para o justo. E essa visão do justo, ela tem uma conotação comunitária. Além de entrelaçar uma súplica com um ensinamento sapiencial, de sabedoria, você tem essa contraposição entre o pessoal e o comunitário. Embora comece no pessoal, ele culmina com o comunitário. Isso nos lembra que nossas orações nunca podem ser exclusivistas. Eu orar pensando apenas e tão somente em mim mesmo, mas eu preciso pensar na coletividade. Isso é um outro ensinamento aqui do Salmo. Como ficou então a análise de conjunto do Salmo? Aí eu voltei aqui à numeração latina. Eu deixei a numeração hebraica e usei a nossa numeração, a numeração que nós utilizamos, para facilitar. A disposição ela vai ser em escada. Não é uma disposição concêntrica, como acontece em outros salmos. As duas partes extremas, elas têm uma correspondência em escada, A, B, C, e depois A', B', C'. Agora, ela não deixa de ter um elemento da disposição concêntrica quando coloca aqui no centro esse conselho da sabedoria. Esse conselho da sabedoria que é o primordial. E por isso que ele vai ser explorado lá na primeira carta de Pedro, que dizem alguns estudiosos que a primeira carta de Pedro ela foi construída como uma instrução batismal, ou seja, uma instrução daqueles que acabaram de se batizar, ou daqueles que estão começando a sua caminhada na vida cristã. É um conselho que está sendo dado. Como eu devo me portar? Esse é o grande conselho. O Salmo 34, então, ele parte de uma súplica, um pedido para socorrer numa tribulação, e ele culmina com uma resposta sapiencial. Se é o caso, mude a sua maneira de viver. Então a disposição ficará assim, na numeração latina, que é a nossa. A, louvor pessoal a Deus, nos versículos 1 ao 3, corresponde a louvor do justo a Deus, nos versículos 13 ao 16. B, súplica pessoal a Deus, nos versículos 4 a 6, correspondem a súplica do justo a Deus, nos versículos 17 ao 19. E o livramento do santo por Deus, nos versículos 7 ao 10, corresponde a livramento comunitário ou do justo por Deus, nos versículos 20 ao 22. E aqui na parte central, fica então os versículos 11 ao 12.